Olá, galerinha! Meu nome é Dr. Fernando Tai, sou cirurgião dentista aqui em São Paulo. Hoje eu vim trazer uma coisa muito interessante, um assunto que a gente fala que é uma novidade, porém já conhecido há muitos anos, mas temos desenvolvido isso muito na odontologia. Você já ouviu falar sobre células mesenquimais, ou células madres, ou células tronco? Hoje, na odontologia, nós podemos trabalhar com essas células também, através do nosso sangue, através do sangue medular ou através de doações e replicações dessas células. E vamos falar um pouquinho sobre isso? É um assunto muito interessante e eu falo para você, é um assunto no presente que tem o futuro no tratamento de todos os pacientes. Essa acessibilidade hoje é muito legal e você pode fazer dentro do seu próprio consultório, dentro da sua própria clínica. Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte. O que são células mesenquimais ou células pouco diferenciadas ou até mesmo as células tronco, onde nós utilizamos através de congelamentos, de coleta através da bainha de Wharton, por exemplo, do cordão umbilical. Nós podemos também conseguir através da placenta. Hoje conseguimos, através de algumas empresas, até da polpa dentária, de um tecido periodontal, para quem não sabe, seria a parte de gengivas. E nós conseguimos também de tecido sanguíneo, de tecidos ósseos e de outras formas também de coleta, por exemplo, coleta de gorduras. Então temos hoje uma fonte de tipos de células que elas são células regenerativas. Olha que coisa interessante. Olhe bem esse nome. Células regenerativas, autólogas e heterólogas, tá? Isso vem do que? Da origem desse paciente. E a vantagem de ser autólogas é que muitas vezes nós não temos o problema da rejeição. Por quê? É nossa mesmo. Só que, logicamente, cada uma com uma característica, cada um com seu potencial, cada uma para sua indicação para uso. E na odontologia nós temos feito isso através de PRP, PRF, IPRF e todos esses aglomerados que a gente consegue ter do próprio paciente, que seria as autólogas, que é muito mais tranquilo, muito mais seguro, vamos dizer assim, está disponível a qualquer momento para poder fazer essas coletas através da coleta de sangue. E a gente está com uma novidade muito interessante, processos de coleta de células através do osso externo, da medula do osso externo, através do osso do ilíaco ou até mesmo do osso da tíbia, que tem um interesse e uma interessante potencial de você poder orientar essas células com frequências, com tipos de medicamento para definir a emissão para atuar mais num órgão específico e, logicamente, na odontologia, a gente trabalha muito com a parte regenerativa tecidual da parte de enxertias ósseas, promovendo um melhor leito para poder fazer os implantes, para você poder ter uma replicação melhor de um tecido que você gostaria de replicar. E talvez até agora, pouco tempo atrás, nós tivemos algumas novidades publicadas nas redes sociais, por exemplo, que o Japão desenvolveu um medicamento para que a gente possa ter a quarta dentição. Não vamos falar nem que é a terceira dentição, porque a terceira dentição hoje nós temos os dentes descidos, depois nós temos os nossos dentes permanentes, nós temos as próteses, os implantes, que vão falar que seria a terceira dentição possível que foi, e hoje nós podemos ter até talvez a quarta geração de dentes, a quarta dentição, que seria com esses medicamentos e até o desenvolvimento do próprio órgão dental novo. Já pensou em ficar igual o tubarão, cai o dente e nasce outro? Isso é uma coisa que talvez esteja num futuro muito próximo nas pesquisas que nós temos hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre essas células regenerativas. Quais são as melhores células regenerativas? Eu sempre falo para os pacientes, a melhor célula regenerativa são as células tronco, tá? O que seriam as células tronco? As células mais primordiais, as células mais primatas do nosso ser humano.
tá? Onde quando é ocorrido a fecundação. Quando nós temos a ovulação, juntamente com o início da vida através da fecundação com o espermatozoide, nós temos lá toda aquela fase que nós estudamos em embriologia, na mórula, blástula e assim por diante, nas divisões celulares. Então, de uma célula, nós conseguimos transformar, lembra? Ectoderma, mesoderma, endoderme, toda aquela fase embrionária, e a odontologia vem através do ectoderma, das células que fazem a camada mais externa de quando forma o óvulo e toda a parte embrionária. E essas são as células mais potentes, porque ela pode se transformar em qualquer coisa, tanto ectoderma, mesoderma e endoderma, né? E isso a gente não tem ainda o controle, mas o organismo é tão inteligente que quando nós inserimos a célula-tronco no paciente, o próprio organismo, através de quimiotaxias e um processo que a gente ainda tem pouco conhecimento, mas a gente entende que essas células vão agir exatamente onde o seu organismo precisa. Olha que coisa legal, como é interessante, o nosso organismo é inteligente. Vamos pegar um exemplo típico. Se eu sofrer uma pancada, uma contusão, é liberado fatores onde, por quimiotaxia, o organismo entende que vai trazer todas as células, processo inflamatório e processo reparativo para aquela região que foi lesionada. E as células tronco, as células mesenquimais indiferenciadas, por exemplo, elas também conseguem estar no seu corpo para poder fazer o processo de reparação junto com regeneração do seu tecido lesionado ou do seu órgão lesionado ou de qualquer parte do seu corpo lesionado. Então, utilizando esse pouco conhecimento que nós temos ainda hoje, nós sabemos que as células do tecido que a gente faz a coleta do sangue venoso, nós conseguimos próximo de 800 milhões de células por ml em termos de concentração. Por exemplo, já no osso externo, na medula, a gente consegue de 2 até 4 milhões de células. No ilíaco, próximo de 6 milhões. Na tíbia, a gente pode conseguir próximo de 4 milhões. Então, são tipos de células que nós podemos utilizar para fazer a reparação e a regeneração do órgão dental, da parte odontológica, do osso e assim por diante. Então é um futuro que a gente ainda não tem todo o conhecimento ainda para isso. Porém, nós conseguimos já fazer essa aplicabilidade. Existe uma aplicabilidade muito interessante que o nosso querido Dr. Tércio Rocha, querido amigo, um abraço para tu. E o que nós temos? A utilização da técnica chamada técnica sanduíche, onde nós fazemos em loco, por exemplo, vamos fazer um enxerto, tá? Na região, por exemplo, mandibular ou maxilar, ou um enxerto ósseo, utilizamos essa célula no local do enxerto, tá? E podemos também utilizar ela endovenosamente, porque aí você faz uma ação sistêmica através da aplicação endovenosa e você faz também uma aplicação local. E podemos associar outras terapias muito interessantes, muito legais. Por exemplo, uma terapia de ozonioterapia. Podemos utilizar a fototerapia, por exemplo, como o laser ou outro tipo de processo de LEDs, de luz vermelha, tá? Onde tem a frequência que você possa dar e até transmitir essas frequências dos órgãos, do que você gostaria que essas células pudessem se regenerar ou se transformar para poder ter a reparação ou a reconstrução até desses órgãos, que é uma coisa muito interessante. Nós temos alguns casos sendo feitos no consultório e eu queria que, de repente, vocês criassem aquela curiosidade. Falei, puxa, como é que eu posso fazer isso e como é que nós podemos fazer melhor, né? De uma forma pensada, de uma forma inteligente e de uma forma também que seja viável para a melhoria da manutenção da saúde do nosso paciente e da melhoria também no tratamento de doenças, né? Então, o que nós precisamos fazer? Entender um pouco do que
né? Como vem a origem dessas células-tronco, para que elas servem, né? E toda essa parte que nós temos de carga de estudo na nossa universidade, complementando também essas aplicabilidades que nós temos, né? Então, o ser humano tem uma criatividade muito grande nas pontes que a gente pode estar construindo para a aplicação dessa terapia celular regenerativa, que eu acho que é o nome mais correto para a gente poder estar utilizando na odontologia. Vamos falar um pouquinho, então, como é que nós podemos ter isso. A coisa mais fácil e mais simples, muitas vezes, é a acessibilidade na nossa coleta do sangue venoso. Nós coletamos através desses tubetes, né? Então, normalmente, ou o próprio profissional, ou a assistência de um enfermeiro, um biomédico, fazemos a coleta desse sangue, tá? Venoso, ou podendo até ser arterial, mas é mais difícil você conseguir fazer a coleta da arterial, então o sangue venoso acaba sendo muito mais prático, e nós podemos fazer o preparado desse sangue para que a gente possa utilizar esse preparado na parte cirúrgica, na parte odontológica, que nós tanto trabalhamos e desejamos ter a melhora da saúde do paciente. Podemos utilizar na parte de implantodontia, que é uma das coisas que eu mais utilizo atualmente, na parte de cirurgias de reparação de tecidos após uma extração do dente do siso, por exemplo, ou qualquer outro dente, podendo diminuir ou praticamente talvez anular a chance de nós termos, por exemplo, nico ou qualquer outro processo de reparação alterada do nosso organismo, causando algum tipo de alteração ou doença na região que foi no leito que nós fizemos a remoção desse dente. Lógico, existe toda uma técnica, todo um preparo para a gente poder fazer esses procedimentos terem o máximo possível de sucesso, né? E outras opções também que nós temos hoje, alguns preparados que nós temos já de células-tronco derivadas de, por exemplo, de salmão, de tecidos, por exemplo, de lavanda, que eu já vi na Coreia, utiliza-se alguns produtos sobre isso. Então, a utilização de preparados de célula-tronco. Outra opção que nós temos, que é muito interessante também, isso já tem alguns anos, a própria coleta, né, de tecido regenerativo ou de células mesenquimais pouco diferenciadas de polpa dentária de dentes de leite ou dentes descidos e de dentes permanentes também, né? Então você pode fazer a remoção com um protocolo de preparo de remoção, assim por diante, e de um lado pode colocar dentro desse líquido. Esse líquido contém nutrientes para manter a célula da polpa dentária, daquele dente extraído, vivas e de um lado viáveis. Manda-se para o laboratório, por exemplo. No laboratório eles vão fazer a extração dessas células, a separação das células que são as células mesenquimais pulpares pouco diferenciadas ou indiferenciadas, e aí começa o processo de replicação. E aí, para quem não conhece, existem esses, vamos dizer assim, esses potes onde são replicados as células, né? Onde você replica depois em potes maiores, cada vez maiores, para você ter o máximo possível de produção dessas células e depois a criogenia, a crioterapia, ou seja, o congelamento dessas células, onde vai se preservar a idade biológica e cronológica daquelas células. Isso é uma coisa muito interessante. Porém, muitas empresas têm colocado, por exemplo, o congelamento simplesmente do cordão umbilical ou de qualquer outro tecido nesse sentido. Só que aí uma atenção para vocês. Cuidado, porque quando você faz uma contratação desse tipo de serviço, não é a garantia que você realmente tenha as células tronco ou as células mesenquimais pouco diferenciadas. Por quê? Você está só congelando um tecido que ainda não foi extraído essas células.
Então, congelar simplesmente o cordão é uma opção, mas pouco segura. Por quê? Porque essas células podem não estar viáveis. Então, nós precisamos coletar, replicar, separar essas células e para poder ter o congelamento depois. Então, fique atento na informação que as empresas vão te dar, da forma correta, da forma que eles vão atuar no congelamento dessas células, para que você possa ter uma garantia de que você tenha células viáveis e células que você possa utilizar no futuro. Hoje, trabalhamos com essas células regenerativas ou células mesenquimais indiferenciadas de pacientes com 8, 7, 8, 9, 10, 12, 15 anos, até de 30, 40, etc. Porém, a vantagem de você ter, quanto mais jovem, maior o potencial, tá? E menor a senescência das células. O que seria a senescência? A perda da replicabilidade dessas células. Infelizmente, todas as células têm a tendência de, quanto maior a idade, mais avançado for a idade do paciente, maior vai ser a senescência dela. Ou seja, o potencial de replicação se torna menor. Então, os pacientes que tiverem possibilidade de fazer essa coleta e seleção dessas células, quanto mais jovem for, melhor vai ser o potencial. Por isso, as células de cordão umbilical, as células de placenta ou de qualquer outro tecido do recém-nascido é muito interessante, porque tem um potencial muito maior do que um paciente de 60 anos ou um paciente de 80 anos, se a gente for colher endovenosamente ou de um lado até do próprio tecido dele, que é o tecido autógeno, né? Então, hoje, a utilização das células mesenquimais indiferenciadas autógenas, no meu ponto de vista, são as melhores e mais seguras e mais fáceis e mais baratas, ou seja, menos custosas para a acessibilidade dos nossos pacientes. Porém, tem um potencial cada vez menor de acordo com a evolução e a idade de cada paciente. Então, nós temos que parar, pensar e planejar como é a melhor forma de a gente poder fazer essa aplicabilidade desses tipos de células para o nosso tratamento, no caso odontológico, e até no tratamento estético também, porque ninguém gosta de envelhecer, todo mundo quer rejuvenescer. Então, através dessas células, nós podemos aumentar nosso potencial de rejuvenescimento. E fica aí mais uma dica para vocês: células mesenquimais indiferenciadas ou células tronco, mas a melhor terminologia que eu falei para vocês, células regenerativas, autólogas ou heterólogas, ok? Então, fica a dica para vocês, siga-nos nas redes sociais e fica um beijo e um abraço para todos aqui. Espero que tenha esclarecido um pouquinho desse iceberg que nós temos sobre células generativas, e vocês vão ficar de olho aí. Vai ter muita coisa para a gente discutir sobre esse assunto.